Nesse vídeo a gente vai falar sobre a segunda parte do capítulo 2, que são os parágrafos 74 ao 100. Nessa segunda parte do capítulo, a obra trata sobre a transmissão da revelação divina. Deus, ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, que é o próprio Jesus Cristo. E essa revelação divina se refere à compreensão de que Deus se comunicou com a humanidade ao longo da história. Cristo, ele ordenou que os apóstolos anunciassem a todos o Evangelho, e essa transmissão fez-se de duas maneiras, oralmente e por escrito. Oralmente pelos apóstolos, que por meio dos exemplos e ações transmitiram as coisas que receberam das palavras, da convivência e das obras de Cristo, e por escrito, esses mesmos apóstolos, eles registraram tanto as pregações quanto as instruções que receberam de Cristo, e contaram com a inspiração do Espírito Santo para poder escrever a mensagem da salvação. O que conserva a transmissão dos ensinamentos de Jesus às gerações futuras é a chamada tradição, que juntamente com as Sagradas Escrituras e o Magistério, são fontes de autoridade para a fé e a prática. Por meio da tradição, a Igreja, em sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é e em tudo o que ela crê. Os apóstolos, eles deixaram como sucessores os bispos, a eles transmitindo o seu próprio encargo de magistério. Ao longo do tempo, a tradição desempenhou um papel na elaboração e desenvolvimento da doutrina cristã. Assim, o Deus que outrora falou mantém um permanente diálogo com a Igreja, oferecendo autenticidade e continuidade à fé ao longo dos séculos. A interação entre a tradição e a Sagrada Escritura desempenha um papel crucial na formação da compreensão católica e na manutenção dos ensinamentos. A tradição e a Sagrada Escritura estão entre si estreitamente unidas e em comunicação, porque elas provêm da mesma fonte divina. Então, em resumo, a Sagrada Escritura é a palavra de Deus, que foi redigida sob a inspiração do Espírito Santo, e a Sagrada Tradição ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus. A tradição ela desempenhou um papel crucial na transmissão dos ensinamentos dos apóstolos e de Jesus às gerações posteriores. Muitos dos ensinamentos e histórias sobre Jesus e os apóstolos foram inicialmente passados de forma oral, antes de serem registrados por escrito. A tradição permitiu que essas histórias e ensinamentos fossem preservados e transmitidos com precisão. A tradição também desempenha um papel na interpretação e contextualização dos ensinamentos cristãos. Os primeiros cristãos, eles enfrentaram diferentes contextos culturais e desafios específicos em cada região. A tradição ajudou a adaptar os ensinamentos fundamentais do Evangelho para responder a essas circunstâncias e aprofundar a compreensão da fé em contextos variados. Isso porque a gente sabe que o Novo Testamento ele foi escrito um bom tempo depois da morte e ressurreição de Jesus. Então, durante esse tempo em que não haviam as Sagradas Escrituras, a tradição ajudou a manter esses ensinamentos preservados e fazer com que eles fossem transmitidos de uma maneira bem precisa. O patrimônio sagrado da fé, contido na Sagrada Tradição e na Sagrada Escritura, foi confiado pelos apóstolos à Igreja. A Igreja Católica é a depositária da fé, porque é ela que desempenha a guarda, a preservação e a transmissão dos ensinamentos e da tradição cristã ao longo das gerações. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou transmitida foi confiado unicamente ao magistério vivo da Igreja. Isto é, foi confiado aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Todavia, tal magistério não está acima da palavra de Deus, e sim a serviço dela, não ensinando, mas sim transmitindo. O magistério é a autoridade pela qual a Igreja Católica guia e ensina seus fiéis, assegurando a transmissão fiel dos ensinamentos de Jesus Cristo e dos apóstolos ao longo da história. O magistério da Igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu do cristão quando define os dogmas. Os dogmas de fé da Igreja Católica são verdades fundamentais da doutrina cristã que foram formalmente definidas e proclamadas pela autoridade magisterial da Igreja, como sendo parte integrante da fé católica. Essas definições dogmáticas são consideradas irrevogáveis e vinculativas para todos os católicos, e a rejeição de um dogma é considerada uma heresia. A relação entre o magistério e os dogmas reside no fato de que o magistério da Igreja é a autoridade responsável por definir e proclamar os dogmas. Quando a Igreja proclama um dogma, ela está formalmente declarando uma verdade de fé que todos os fiéis são obrigados a aceitar. Os dogmas são expressões solenes
e autoritativas do ensino da Igreja. E o magistério é o meio pelo qual essas verdades são transmitidas e protegidas ao longo das gerações. Alguns exemplos de dogmas católicos são a Trindade, a encarnação de Jesus. Uma coisa que fica claro pra gente é que a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o magistério da Igreja estão de tal modo entrelaçados e unidos que um não tem consistência sem os outros, e que juntos, cada qual a seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas.